Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu me chamo André Arraes. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like, compartilhar, de seguir minha amiga lá no Instagram, que eu vou deixar o WhatsApp, ó. O Instagram dela. Deixa meu WhatsApp não, que vai ser muita mulher me procurando. Instagram. Amiga, então continuando com aquela história lá da Beth. Da Analia. Da Analia. Sim, aí então eu falei pra ela, amiga, me empresta um dinheiro aí, que eu tava numa situação complicada. Ela falou, bateu na minha porta e falou, toma aqui, amiga, um dinheiro além do que eu tinha pedido a ela. Eu falei, não, depois eu vou te devolver. Ela não precisa. Infelizmente, na nossa vida, a gente tem momentos bons e momentos ruins. Uhum. Eu costumo caracterizar os momentos ruins. Minha briga com você não foi briga, não chegou a ser uma briga. E minha briga com ela, que também não foi uma briga. Verdade, o que aconteceu com a gente pra gente entender? Aqui, eu não sei do que tá acontecendo. Antes eu quero que você não esqueça que eu tinha um hábito muito feio de pegar as pessoas na rua e levar pra dentro de casa. Isso. Inicia, depois a gente vai contar esse assunto. Essa daqui queria ver o capeta, não queria ver eu. Vou contar a história que ela me fez, mas ela tava certa. Aí o que aconteceu? Ela bateu na minha porta e... Aí eu tava numa situação complicada, eu fui lá, fiz minha feira, depois tirei foto no celular, mandei pra ela e falei, amiga, obrigado porque você me proporcionou isso, blá, 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 blá. Nós nos desentendemos, mas todas as vezes que alguém chegava pra falar, e eu acho isso, gente, importante, façam isso. Toda vez que alguém chegava pra me falar mal dela, eu falei, tá, ela pode até ter errado, mas eu não lembro a vez que ela bateu na minha porta, que eu não tinha o que comer e ela matou a minha fome. Mas eu acho que assim... Eu particularmente, a Ana não gosta de falar de ninguém. Ela não gosta, não, tipo assim, mas... Tipo assim, tu pode até chegar pra conversar. Ela disfarça com aquele jeitinho dela, mano, ela é muito maravilhosa. Um ser humano ela surreal. te escuta e ela muda, tipo assim, eu chego lá, um exemplo, vou chegar lá falando mal da Graça, ela vai escutar o primeiro momento. Mas ela, primeiro encaixe que ela tiver, ela pula e reverte aquela história e vai para outro lugar e não quer mais tocar no assunto. Exatamente. Ela não te agride, ela não dá ibope para aquela conversa, aquela fofoca, mas ela dá... Eu tô mentindo, amigo? Eu tô falando... Não, É um tipo de ser humano que ela não dá. E tipo assim, ela some, tá? Ana some. Do nada ela some, você passa a não existir, aí você manda uma mensagem, amigo, tô com saudade, não sei o que, não é? Tô com saudade, não sei o que, não sei o que, aí você se encontra com a Ana. É uma festa que parece estar todos os dias junto com ela. Daqui a pouco ela some de novo. Ela não é assim? Ela é. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Ímpar, é um ser humano ímpar. Então assim, eu tive um desentendimento com ela, porque é normal, você que é amiga. E tipo, eu falei, ela pode até ser tudo isso, mas eu não posso esquecer e não pode ter gratidão por ela. E eu sempre tive isso na minha cabeça, amiga, muito obrigado por tudo. Eu sempre fui muito grata a tudo que ela fez. Então isso fez com que, da mesma forma que um dia eu mandei uma mensagem pro André, falando assim, pô, e tipo assim, é uma pessoa realmente, você lembra aquele menino que eu falei, nossa, lembra você? E que a gente voltou a se falar, porque assim, eu acho que a vida é isso, você só leva os bons momentos, os maus você deixa por aqui e pronto. Mas os amigos verdadeiros, as lembranças, isso tudo aqui do que a gente está falando é muito importante. Eu acho que eu me afastei da Graça, acho que 2 vezes, se não me falha a memória. Se afastamos, a gente deu uma discussão em comum, até porque, acredito que tenha sido por falta de... Diálogo. Ou falta de experiência de uma pessoa adulta, de ambas as partes. Mas o que era mais importante no outro? Você não via nos amigos em comum comentário de falsidade. Muito pelo contrário. O que é que a gente via? Que fulano falou isso de ti, ou de repente não comentava nada. E a gente voltava. E engraçado que a gente sempre voltou a se falar de uma forma muito gratuita. Voltava a se falar e as coisas continuavam. Dessa última vez que a gente teve uma discussão, a gente conversamos e eu falei pra Grácia, nós não temos... Não é que a gente é velho, né, gente? Mas a gente já tem uma experiência de vida bacana. A gente tem uma experiência de vida bacana de idade. A gente tem uma experiência de vida de sofrimento, no modo geral. A gente somos sobreviventes por conviver. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Chegar aqui no Rio de Janeiro, na época que a gente chegou, logicamente tem pessoas muito antes, mas estamos falando do nosso momento. Na época que a gente chegou, na necessidade que a gente teve, na necessidade financeira que a gente passamos,
nós temos muito sofrimento em comum, apesar desse sofrimento a gente saber aproveitar, curtir, se divertir, zoar, brincar, mas a gente não pode esquecer do que a gente vivenciou. Aí eu falei pra Graça, a gente não tem mais idade pra ficar brigando. Sabe por qual motivo, né, amiga? Porque assim, daqui a um dia a gente morre, o que é que a gente viveu? Nada, porra. E assim, sempre que a gente sai, a gente se diverte, a gente zoa, a gente tem um momento muito bacana. E eu gosto da tua companhia. E interessante que a gente tem um momento bacana com coisa dos passados. A gente vive aquele momento, mas a gente se diverte, a gente sempre ri, lembrando da gargalhada de coisas que a gente vê. E é tipo assim, a gente, caraca, ridículo, mas era um ridículo que era gostoso, era um ridículo que era bom. Entendeu? Aquela coisa da gente tá treinando, é o tchan ali, pra chegar no final de semana a gente ir pra aquele verdinho. A gente às vezes ia com o dinheiro da passagem contada e voltava com o dinheiro da passagem contada. Era muito bacana. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre tive hábito, essa aqui não me deixa mentir. Eu pegava as pessoas na rodoviária Novo Rio, levava à minha casa. Na época eu morava no Parque União. A minha irmã ia lá e expulsava, porque a minha irmã falava que eu era besta. Lembra disso, né? Aí a Graça, quando eu fui morar lá no Rio das Pedras, a Graça foi morar comigo. Eu morei muito tempo com a Graça. Eu morei muito tempo com a Graça no Parque União e cheguei a morar também lá no Rio das Pedras. Aí teve uma vez que eu conheci o menino era do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei em casa com o menino, a Graça já virou a cara e falou assim, olha... Ele vai te roubar. Ele vai te roubar. Eu já contei essa história pra vocês. Ele vai te roubar. Aí chamou o menino e falou assim, ó, rouba tudo dele. Menos meu. Se tiver de roubar, mas não rouba meu porque tu não me conhece. Eu, Graça, que é isso, Graça, pelo amor de Deus. Tu tá sabendo que ele vai te roubar? Tá vendo a cara dele, não? E eu fiquei apavorado com aquilo, mas eu falei assim, pô, eu vou ajudar o menino. Aí o que é que eu fiz? Eu liguei pra mãe do menino. E a mãe do menino falou que o menino só precisava de uma ajuda, que ele não tinha problema nenhum, que não sei o que, não sei o que. Resumindo tudo, passou 3 dias, eu fiquei 2 dias, né, amiga? Ele com o portão fechado. Aí no terceiro, a Graça falou assim, não roubou ainda não, porque o portão tá fechado. Eu ficava com ódio da Graça pra falar nisso. Só que ela tava me alertando e eu tão burro que eu não tava percebendo. E detalhe, eu não tinha nada com o menino não, tá, gente? Não tem interesse nenhum nele. Só de ajudar mesmo. No terceiro dia, deixei a chave do portão de fora, que dava acesso à rua. Aí a Graça, acho que tu chegou mais cedo ou tu tava de fora? Cheguei mais cedo e te liguei. Aí eu trabalhava de cobrador de ônibus na época. Aí eu lembro como se fosse hoje, era 1 e pouca da tarde. Eu não esqueço essa data nunca. Ela falou assim. Aí o telefone tocou, quando o telefone tocou, meu coração já gelou. Aí eu falei, ai meu Deus, que foi? Oi, amiga. E ela rindo muito, porque a Graça, seja de felicidade ou de coisa qualquer, ela ri, no desespero absurdo, que ela fica nervosa, ela começa a rir. Aí, oi amiga, o que aconteceu? Ela falou assim, ó, vem pra casa que levaram tudo teu. Só isso e desligou o telefone. Meu Deus, eu fiquei apavorado. Gente, eu cheguei em casa. Sabe aquela cueca rasgada, né, amiga? Ele tinha levado tudo. Eu pedi pro meu cunhado. Foi a pior experiência, mas também, gente, daí por diante, eu comecei a ter um outro formato de acreditar no ser humano. E perceber que o ser humano não era daquele jeito que eu idolatrava, que era bom, que era ingênuo. Não era. E detalhe, dias depois quando eu liguei pra ele, ele falou que tinha trocado tudo por droga. Por droga, foi. Que horror isso, mas foi a realidade, tá, gente? E só deixou ele com uma muda de roupa. Eu falei, ainda bem que ele levou todas as coisas, porque se ele levasse a mim, ele ia arrumar um problema sério. Não levou nada meu, gente. Não levou. Nada. Da minha amiga não levou nada. Levou tudo, porque eu tinha avisado a ele, ele roubou tudo seu. Olha, foi uma experiência muito horrorosa, mas assim, a gente não podemos deixar de ser bom por causa dessas pessoas ruins que cruzam o nosso caminho. A gente só tem que saber se policiar para que as coisas se aconteçam da melhor forma possível. Amiga, uma coisa que eu vou perguntar pra ti, como é que tu avalia a tua cidade hoje? Depois de muitos anos se passaram, você já voltou lá, como é que tá a tua cidade hoje? Como é que tá Bacanal? Bacabal, Bacanal. Pois é. Amiga, é uma cidade que eu não conheço mais. É? Ela tá muito violenta. É porque ela cresceu muito, né? Com essa coisa toda, ela cresceu, expandiu. Porque na época que eu era, ela era pequenininha, mas ela cresceu muito e a violência cresceu junto. Muita violência, muita violência. Inclusive eu tenho até um sobrinho que tá preso, eu oro todos os dias por ele. Peço a Deus que Deus tire ele dessa vida, porque é um cara surreal. É um cara que era muito bom, conheci ele antes
E conheço, e agora também. E eu sempre falo pra ele, meu sobrinho, eu tenho esperança que você saia disso, entendeu? Porque é um cara muito, um cara bonito, um cara que tem tudo pra vencer na vida, que tem todas as oportunidades, que como pobre, ele pôde ter e infelizmente ele não aproveita isso. Ele preferiu escolher esse outro lado. Inclusive ele tá preso em Pedrinhas, que é um presídio que tem lá próximo da cidade. E a cidade está muito violenta. Tipo, na minha cidade eu nunca tinha visto mendigo. A última vez que eu fui, o que mais tem lá é mendigo. É, amigo. Nossa, muito. Quantos habitantes tem na tua cidade? Amigo, no momento eu não tenho como te falar isso. Uma base concreta, mas mais ou menos. Sei lá, mais de 100 mil habitantes, eu acho. É, não é uma cidade tão grande, não. Mas sabe, a violência tomou de conta, sabe? Eu me lembro dos lugares que eu ia na minha juventude. Tipo, quando tinha quadrilhas, a quadrilha ia até meia-noite, eu voltava pra casa sozinha. Ia ver quadrilha, ficava por lá e vinha sozinha. Hoje em dia, você vem sozinha, você tá pedindo pra ser morto. Aí tem essa coisa de gangue, porque do lado, entendeu? Essa divisão que eu não entendo muito bem. E as pessoas morrem por nada, às vezes por não ter simplesmente um tostão no bolso. Não tem um tostão no bolso, vai te assaltar, não tenho, tá te matando. Como se fosse culpado, não tem nada, né? Infelizmente não é culpado. Infelizmente a nossa vida foi banalizada. É verdade. Entendeu? Uma das últimas vezes que eu estive lá, não é essa. Agora eu vi um cara fazendo. Eu não sei se as pessoas aqui sabem o que é jogo de porrinha. Você sabe o que é porrinha? Sei. Então, é um jogo de porrinha. Depois vocês vão na internet e procurou e pesquisa aí que vão te dizer pra você o que é. O cara matou o outro porque perdeu. Meu Deus. Você tá entendendo? A que ponto chegou a vida? A que ponto chegou? E pior que é isso, matou de faca. Então você imagina a que ponto banalizou a vida do ser humano, a que ponto a nossa vida tá banalizada. Você vale o quanto você tem. É muito complicado. Amiga, como é que tá a tua vida hoje? Muito melhor. Como é que tá a Glaucia hoje? Como é que é a Glaucia daquela época e a Glaucia de hoje? A Glaucia daquela época, imatura, inexperiente, que achava que todo mundo era amigo, que achava que tinha que abrir as portas da sua casa para todo mundo, entendeu? Que queria mudar o mundo, entendeu? Que acreditava no ser humano, não deixei de acreditar. Que achava que todo mundo era bom, que todo mundo era legal. E a Glaucia de hoje é uma pessoa mais estruturada, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que briga pelo que quer, uma pessoa que não abre a porta da sua casa para todo mundo, porque a palma da minha mão tem 10 dedos. Entendeu? Se eu for contar meus amigos, sobra dedo. Entendo, bem assim. Entendeu? Então hoje eu decido quem passa pela porta da minha casa. E vou te falar uma coisa, são poucos. Que antigamente era muita gente, hoje em dia são poucos. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as tuas melhores experiências de amizade do Rio? Amigos que veio da tua cidade, que permanece ou não, e amigos que tu reconheceu, que tu fala assim, eu posso contar, eu conheci aqui no Rio. Primeiro fala dos amigos que veio de lá pra cá, a importância que tem ou não. Regi, Ena, Analia. Tem contato com a Regia ainda hoje? Ainda. Com a Analia também? Sim, a Ena. Tenho o seu Bené, que eu amo de paixão e trabalho para ele até hoje. Conheço. Tenho a Gil. A Gil é maravilhosa. A Gil não tem palavras, é ímpar. É ímpar, aquela mulher não tem palavras que vai descrever aquela mulher. É uma pessoa maravilhosa. Tem uma amiga chamada Maria Pimenta. Olha só, o apelido da mulher, Maria conheço. Pimenta, mas vai conhecer um dia também. Não conheço. A Analia eu conheço, que é maravilhosa. O Regis é meu amigo também, que eu amo de paixão, mas sumiu, mas eu gosto dele. Meu amigão. Isso, você conhece o Bené, São a Gil? desencontros, conheço o Bené, a Gil eu conheço. A Ena também você chegou a conhecer, a Ena. De repente eu posso ter Não, lá conhecido. de Itaguaí, amigo, você foi lá. Em Itaguaí, você conhece a Ena? Em sim. Itaguaí eu não fui. Se você não foi, você foi em algum lugar que a Ena estava. Eu acho que eu devo ter ido na casa do Regis. Isso, e ela estava. E ela estava, a que gente, foi da vez que a minha filha veio. Isso, que a gente estava no churrasco na casa do Regis. Sim, verdade, E eu ela conheço. tava lá, eu que não ela tenho adorou muita você. lembrança, mas eu conheço sim quem é. Eu tenho Thelmas, tipo assim, do Maranhão, tô falando. Tenho Thelma, tenho Zé Bolo. Tudo isso faz parte da minha infância. Eu tô falando pessoas O que Ari fizeram- ainda existe? Ari,
Bicha, gosto A dela. bicha é louca, mas a gente mora boa. lá perto do Regis, né? Isso, ela ganhou um apartamento do governo. Graças a Deus, merecedor. Nossa, eu não tenho. De pessoas que eu conheço aqui que vieram da minha cidade são montes, mas amizades que eu conquistei aqui. Acabei de vir da casa de uma amiga maravilhosa que eu falei com a André Sara. Tá passando por um momento complicado. Entendeu? Mas é uma pessoa maravilhosa, o marido dela tem câncer, ela tá lá na luta, um ser humano ímpar. André, Alex, tem uma Jane, conheci também a Xuxa, que é uma amiga nossa, que a apelido dela era Xuxa, que ela faleceu há pouco tempo. Gente, Ela morava onde, amiga? Sabe, né? ela morava em Caxias, a Xuxa. É. Era uma pessoa assim que naquele momento que eu te falei que a Ana bateu na minha porta, ela foi outra pessoa também que foi lá, como a Gil, como o Bené. Tava Entendeu? junto. Tavam juntos. Você também. Você tava. Não, eu lembro dessa fase, mas eu prefiro não comentar nadinha. Tá bom, mas você tava Porque lá. são você fases que aconteceu e que faz parte da gente, né? Isso, mas você tava lá. São muitas pessoas, entendeu? Se eu for botar aqui, eu boto uma relação. Entendeu? De pessoas que nos piores momentos estavam do meu lado, nos melhores também estavam, mas que são pessoas que eu quero levar pro resto da vida. E é importante. E é importante, mesmo assim, mesmo que hoje eu tenha, tipo assim, não raiva, porque eu não guardo raiva. Eu acho que o pior sentimento que você tem que guardar é raiva. Raiva, rancor. E são sentimentos ruins que só te levam pra ruína. É verdade. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu conversei com você antes de iniciar toda a nossa conversa e você falou que podia tocar num assunto que não ia ter problema nenhum. A gente conversou um tempo atrás, a Graça trabalhou numa empresa anterior, não precisa falar nome, até porque não tem necessidade de falar. Isso. Só que assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque assim, por trás de cada um de nós existe um ser humano, existe uma situação. Só que o ódio que as pessoas têm, porque tem ainda por nós homossexual, elas são capazes de inventar coisas absurdas. Eu já vivenciei experiência muito ruim de alguém que pudesse me denegrir por situações que eu não fiz, que eu não falei, mas no final tudo se resolveu porque a verdade sempre prevalece. E houve uma situação um pouco parecida com a Graça e ela chegou a conversar comigo na época. Aí hoje eu falei assim, amiga, você quer que toque nesse assunto ou não? Ela falou assim, não, sem problema nenhum. Porque assim, eu acho que quando é verdade, você não tem medo. Só que como a gente não quer arrumar muito problema, a gente quer relatar uma situação sem citar o nome de ninguém, mas uma situação por cima, para que alguém que esteja vivenciando isso tenha um caminho de sair de determinadas situações. Eu queria que tu me contasse o que aconteceu contigo naquela época lá.